O padre Salvador Carrilho, um dos grandes nomes da renovação nos seus primórdios, dizia assim: a igreja nasceu sob impulso de Pentecostes. E a RCC traz a própria experiência de Pentecostes para os dias de hoje. A RCC é Pentecostes hoje. E nós fazemos parte dessa corrente de graça. Nossa comunidade tem na sua raiz, tem na sua identidade, essa graça que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Mas, afinal, o que é esse batismo no Espírito Santo que a gente tanto fala, Everson e Marcelo? Que bênção é essa chamada batismo no Espírito Santo? É algo maravilhoso, né? Espetacular, extraordinário. O batismo do Espírito Santo, ele é o derramamento do Espírito Santo sobre a pessoa. Pessoa que recebe essa graça do derramamento do Espírito Santo em sua vida. E é algo profundamente ligado com Pentecostes, né? Se você quer saber o que é batismo do Espírito Santo, você percebe o que é Pentecostes. É fundamentalmente Pentecostes. Podemos dizer que é mais fácil você falar sobre o que ele faz, né? O batismo do Espírito Santo, ele é a pessoa conhece o Espírito Santo numa forma experiencial. Ele faz uma experiência com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo de uma fé intelectual se torna uma experiência. Ele experimenta o Espírito Santo em sua vida. É isso que nós vamos desenvolver nessa noite, né? A partir disso aí... Tem chão, hein? Tem chão. Tem chão. E aí? Eu penso que compensa, e eu vou então fazer a leitura do capítulo 2, conhecido nosso, né? Acho que um dos textos mais trabalhados por nós todos, mais rezados por nós todos da comunidade javenice. Diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. É a realidade que mais me chama a atenção e que é o núcleo de Pentecostes, é essa realidade de aqueles homens que lá estavam ficaram cheios do Espírito Santo. Experimentaram o Espírito Santo, e a palavra é exatamente essa que o Marcelo citou. Talvez a palavra que nós mais rezamos e lemos nesse dia de hoje, ou nesses dias que antecederam tanto o piloto quanto hoje. Homens que fizeram uma experiência de Deus com a pessoa do Espírito Santo, a ponto de ficarem replenados, olhados de fora, tidos como bêbados, mas homens que tiveram seus corações inundados dessa presença. Isso é batismo no Espírito Santo. Uma inundação da graça do Divino Espírito Santo que desceu em Pentecostes e que nunca mais cessou de descer. Uma experiência, então. Experiência. Uma experiência que é sensível, uma experiência que é real, uma experiência que é concreta. Como é que a gente pode trazer uma definição, vamos falar assim, porque eu tenho certeza que você que nos acompanha gostaria que a gente falasse de conceitos. Experiência é uma coisa muito, como o próprio nome diz, é de quem experimenta, né? Mas se a gente pudesse tratar de um conceito acerca do batismo no Espírito Santo, porque eu tenho certeza que muita gente que nos acompanha de outras comunidades, de outras expressões dentro da renovação carismática, gostariam de ouvir. Como é que a gente pode definir a expressão, a experiência do batismo no Espírito Santo? Existem várias definições, né? Se for citar várias. Você pega, por exemplo, São Tomás de Aquino, ele vai falar sobre uma nova vinda, uma nova missão do Espírito. Diante de uma necessidade, de um novo estado de graça, existe uma nova missão do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Ele vai definir dessa forma. Paul Cordés vai falar que o batismo do Espírito Santo é a graça de
concreta de Pentecostes na vida do indivíduo da comunidade de fé. Então, existe essa relação muito próxima com o próprio Pentecostes. Eu lembro de uma pregação do cardeal Cantalamessa para Bento XVI, no Advento, e os cardeais da Cúria, e ele dizia que batismo no Espírito Santo é Pentecostes. Um outro teólogo bem famoso, né, ele vai dizer que não se pode contestar que as pessoas façam experiência da graça em sua vida, que tragam um sentido de libertação, um sentido de ação de Deus, né, que abra novos horizontes de evangelização. Ele vai dizer que essas experiências de graça que a pessoa faz durante a vida podem ser chamadas de batismo no Espírito Santo. Que não é uma vez só, né? Que não é uma vez só. Se a gente olhar o próprio texto sagrado, fala que eles foram batizados em Pentecostes e pouco tempo depois, sobretudo depois da prisão de Pedro e João, que voltam para a comunidade, o Espírito é derramado uma outra vez e eles experimentam de novo a graça do Espírito Santo, ficam cheios de novo, agora numa outra dimensão, numa situação de coragem, de ânimo para continuar a evangelização. Mas é essa realidade, né, do Espírito que é derramado, da experiência que se pode fazer do Espírito Santo. Talvez uma das definições mais interessantes seja essa, né, do Paulo Cordez, uma experiência concreta da graça de Pentecostes na vida da pessoa, do indivíduo, cada um. A repartição das línguas de fogo no dia de Pentecostes, ela tem uma pedagogia muito interessante, né? Pousou sobre cada um deles. Cada um deles. Interessante isso que você disse de não é uma vez só, né? Existem correntes do protestantismo, do pentecostalismo protestante que afirmam que é uma vez só. Para nós, né? Para nós católicos, essa já é uma das grandes diferenças. É um processo de replenação, né? A gente usa até essa expressão. Para você que ouviu a partilha aqui do Everson e do Marcelo, você viu eles falando do Paul Cordes. Você encontra boa parte dessa definição aqui, ó, nessa obra. Reflexões sobre a renovação carismática católica. Prefácio aqui feito pelo cardeal, na época ainda, né? Não era cardeal, Raniero Cantalamessa. E isso que foi partilhado por ele está exatamente do jeito que o Marcelo falou aqui, ó. Batismo no Espírito Santo como experiência concreta. É sensível porque é o indivíduo que está sentindo, é o indivíduo que está experimentando. Da graça de Pentecostes, na qual a ação do Espírito se torna uma realidade experimentada na vida do indivíduo e da comunidade de fé. Então essa é, de fato, uma definição que nos interessa muito, porque ela é uma experiência perceptível, concreta, daquilo que o Espírito Santo faz. Mas é interessante, a experiência é a experiência do Espírito, mas não é uma experiência direta do Espírito em nós. Ela é fruto da ação daquele que batiza no Espírito Santo. Comenta isso para nós aí. É interessante, né? O texto está até marcadinho aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo é quem batiza no Espírito. E diante dessa realidade, ele disse no Evangelho de João, capítulo 16, verso 7, eu, porém, vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei a vós. Então, veja, Jesus está para passar pelo suplício do sofrimento, da morte de cruz, e uma das últimas falas dele é exatamente sobre essa realidade. É preciso que ele parta, uma outra tradução vai dizer, para que o Espírito venha. E aí, imediatamente ressuscitado, Jesus, no capítulo 1 do livro dos Atos, ele fala aos discípulos, também no final de Lucas, mas no capítulo 1, versículos 3 seguintes, São Lucas se ocupa em dizer assim para nós. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água,
Vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Então, a última fala antes do sofrimento, a última fala antes da ascensão, dada a importância daquele que viria, o Espírito Santo. E aí São Pedro, no dia de Pentecostes, ele fala da ressurreição do Senhor na sua pregação, e no versículo 32, a esse Jesus Deus ressuscitou, e disso nós somos testemunhas. E agora, exaltado à direita de Deus, ele recebe do Pai o Espírito Santo que fora prometido, e o derrama, como estáis vendo e ouvindo. Então, aquele que derrama o Espírito Santo, quem batiza no Espírito Santo, aliás, quem usou essa expressão, nós acabamos de ouvir no Atos 1, é o próprio Senhor Jesus, que uma vez tendo cumprido a sua missão salvífica de morrer por nós, matar na cruz aquilo que era o que nos mataria, o castigo que era para nós, caiu sobre ele, nas suas chagas a nossa cura, ele vai completar esse mistério de salvação, derramando o Espírito Santo como coroamento desse processo todo de sua entrega. Se a gente, sem cometer nenhum erro, nós poderíamos dizer que foi para derramar o Espírito Santo que Jesus passou por tudo o que passou. Encarnação, morte, ressurreição, ascensão, recepção do Espírito como Filho amado de Deus, e agora, tendo essa medida batida, calcada, sacudida, ele pode derramar, e o fez, no dia de Pentecostes. Fala a verdade, gente. Rapaz, é um teólogo. Nossa Senhora. Aproveitando que hoje é dia de São Tomás de Aquino, né? Que benção. Que coisa, Marcelo, né? Mas é bonito. alguma coisa acrescentando dele aí? Não, de fato, Pentecostes é um dado cristológico, né? Jesus Cristo que derrama o Espírito Santo. Então, até dizer assim que, entendendo o batismo do Espírito Santo como a graça que é, o autor da graça é Jesus e o conteúdo da graça é o Espírito Santo. Nada mais cristológico do que o batismo no Espírito Santo. Olha, anota aí. Já está preparando a pregação para essa semana? Anota aí, então. Nada mais cristológico do que o batismo no Espírito Santo. Porque nós, inclusive, né, devidamente corrigidos, já fizemos isso, damos ênfase demais à experiência do Espírito Santo, mas esquecemos que quem faz essa experiência se tornar concreta é o mediador dela para nós, que é o Jesus. próprio Cristo Jesus.